de hoje, eu e o Luiz Felipe Batista Luz, sócio-gestor do escritório, vamos te contar um pouco sobre a nossa relação com o Private Wealth Law. Fique com a gente! Então, a história é a seguinte. Lá em 2004, quando nós começamos, nós acreditávamos em uma tese. Havia um espaço no mercado entre as grandes bancas de advocacia e as pequenas boutiques jurídicas. Nós acreditávamos que existia um tipo de cliente em particular, que eram os private clients, os indivíduos ou as famílias de grande patrimônio, que, embora fossem ótimos clientes, nas grandes bancas de advocacia não eram os clientes prioritários. E eles acabavam, portanto, recorrendo muitas vezes aos serviços de pequenas boutiques jurídicas. Então nós sabíamos que havia um tipo de cliente, que era esse, o private client, que precisava de um outro tipo de escritório de advocacia. E o que nós nos propusemos a criar era exatamente algo que ficasse no meio dessas duas pontas, que nós chamávamos de uma boutique jurídica full service. E foi assim que nós começamos. Para falar a verdade, os nossos 3 primeiros clientes no escritório foram duas famílias, exatamente com esse perfil que eu acabei de comentar, e uma empresa de tecnologia. Conforme o tempo foi passando e nós fomos recebendo referências desses clientes, de novos clientes, as coisas acabaram convergindo. Nós começamos a ter famílias que se interessavam pelo mundo de empresas de tecnologia, e empresas de tecnologia que pertenciam a famílias. E essas coisas começaram a caminhar no mesmo sentido. Foi assim que nós começamos o nosso escritório, foi assim que nós começamos a montar a nossa carteira de clientes. Acho que são 2 coisas necessárias para você conseguir avançar nesse mundo de planejamento patrimonial, sucessório, internacional. A primeira é sede de conhecimento. É verdade, a gente nunca vai parar de estudar, nunca vai parar de aprender e precisa gostar disso. Eu lembro lá no começo do escritório, um dos primeiros parceiros importantes que a gente teve, que era um advogado norte-americano, que começou a fazer muita coisa com a gente, usar muito o nosso escritório como braço da atuação deles no Brasil. E um dia a gente estava almoçando e ele me disse: se você quer continuar nesse caminho, você vai precisar aprender muito de imposto de renda americano. E assim eu fiz, eu estudei, claro que eu não sou um especialista, longe disso, mas com o passar do tempo eu fui estudando e aprendendo cada vez mais, e isso foi me capacitando a ajudar os clientes nos seus planejamentos internacionais. E a segunda coisa fundamental é essa, sem dúvida, ter parceiros muito bons, tá? Parceiros que sejam competentes tecnicamente, mas que sejam bons parceiros, né? Ser bom parceiro não significa apenas ser bom tecnicamente, significa alguém que gosta, que admira, que respeita a parceria, que vai atender o seu cliente como se fosse um cliente importantíssimo dele, tá? E saber também que você vai fazer o contrário quando for um cliente dele, que ele indica, que ele refere para você trabalhar. Trabalhar com Private Wealth é o que existe de mais próximo no direito daquela figura do médico de família. Tá? Você acompanha as famílias por tanto tempo e participa de assuntos tão delicados, às vezes você é confidente de pessoas da família, você vê o tempo passar e como isso afeta as relações familiares, você às vezes começa a cuidar de gerações seguintes que começam a assumir os negócios, os bens, o patrimônio daquela família. Muitas vezes você permanece ali como uma memória viva dos desejos, da forma de olhar o mundo dos seus primeiros clientes, que às vezes eram o patriarca, a matriarca daquela família, e você tenta comunicar aquilo da melhor forma possível para as gerações seguintes. Em alguns momentos você se sente até parte daquela família, e isso é motivo de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo também de muito orgulho, quando você consegue ajudar, quando você consegue ser uma pessoa relevante e representar bem os seus clientes.